Hoje é terça-feira, dia 9 de setembro do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 23ª semana do tempo comum e o trecho do evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. No relato lucano, o trecho do evangelho de hoje é o terceiro relato do chamado dos discípulos ao seguimento de Jesus. O primeiro relato de vocação dos discípulos se dá junto ao Mar da Galileia, em Lucas 5, 1 a 11. O segundo relato de vocação é o chamado de Davi, o publicano, que está em Lucas 5, versículos 27 a 28. E o terceiro é o que nós estamos comentando no dia de hoje. Mas esses três relatos de vocação e de chamado dos primeiros discípulos mostram que o grupo dos 12, como o círculo maior dos discípulos, foi se constituindo aos poucos e não de uma só vez. É sobre a montanha que se dá o terceiro chamado dos discípulos ao seguimento de Jesus. A montanha é o lugar da revelação de Deus e de seus desígnios de salvação. A informação de que Jesus passou a noite em oração sobre a montanha e depois escolheu dentre os discípulos 12, revela que eles, a escolha dos 12, ela é fruto da eleição divina. Na lista com o nome dos 12, ao de Judas é acrescentada a observação de que ele se tornou o traidor. Observe-se que, não obstante o querer de Deus, a liberdade do ser humano e a sua ambição podem levá-lo a agir contra a vontade de Deus e o seu plano de amor para toda a humanidade. O nosso relato distingue entre o grupo dos discípulos e o dos 12. É dentre o grupo dos discípulos que Jesus escolhe 12. Que sejam 12 os apóstolos escolhidos por Jesus significa que eles são símbolo de todo Israel. O auditório amplo presente, judeus e pagãos, sinaliza a universalidade da missão da Igreja, explicitada na segunda parte da obra lucana, os Atos dos Apóstolos. Ao descer da montanha, num lugar plano, Jesus é aguardado por uma multidão oriunda
de lugares diferentes, desejosa de ouvi-lo, e as pessoas de serem curadas por ele de seus mais diversos males. Todos desejavam, diz o nosso texto, tocar Jesus, pois dele saía uma força que curava a todos. Força da palavra, força do gesto de acolhida, de atenção às pessoas, de compaixão. O termo dinamis, força, é utilizado também por Lucas na segunda parte de sua obra, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, para falar do Espírito Santo como a força, o poder dado aos apóstolos para o testemunho. Diz Jesus a eles, naquela ocasião, permaneçam em Jerusalém até receberdes a força do alto, o Espírito Santo. Por isso, as pessoas buscam serem tocadas por Jesus, porque a força de sua palavra e dos seus gestos comunica o Espírito Santo que cura e liberta dos males, sobretudo da indiferença egoísta, da dureza do coração, a esclerocardia, que nos impedem de amar as pessoas como nós somos amados por Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.